9 sinais alarmantes de que seus rins podem estar em perigo. Os rins são órgãos em forma de feijão que ficam abaixo da caixa torácica, em cada lado da coluna vertebral. Sua função é filtrar resíduos, fluidos e outras impurezas do sangue, eliminando-os através da urina. Em condições saudáveis, os rins filtram cerca de meio copo de sangue por minuto. No entanto, quando há doença renal, os rins perdem a capacidade de desempenhar essa função, o que pode resultar em níveis perigosos de resíduos e fluidos acumulados no corpo. Além da remoção de toxinas, os rins possuem outras funções importantes, como a manutenção do equilíbrio da água e minerais no sangue, a produção de uma substância química que estimula a produção de glóbulos vermelhos e a produção de uma forma de vitamina D, essencial para a saúde dos ossos. Todas essas funções são negativamente afetadas pela doença renal. Existem diversas condições e fatores relacionados ao estilo de vida que podem aumentar o risco de desenvolver doença renal. Os principais fatores de risco são diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular, tabagismo, obesidade e histórico familiar de doença renal. Se você apresenta algumas dessas condições, é importante agendar uma consulta com seu médico para discutir seus fatores de risco e realizar exames para detectar possíveis sinais de doença renal. Nos estágios iniciais da doença é possível não apresentar sintomas conforme o dano renal progride. Os sintomas podem se manifestar e piorar com o tempo. Portanto, é importante estar atento para que ela não passe despercebida e possa ser tratada o quanto antes. Aqui está a nossa lista dos 9 sinais de alerta de doença renal. Sinal 1. Alterações na urina. A produção de urina é uma das principais funções dos rins, portanto, é importante prestar muita atenção à sua urina ao monitorar os primeiros sinais de doença renal. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, é provável que ocorram vários problemas relacionados à micção. Alguns dos sintomas que devem ser observados incluem sangue na urina, aumento da frequência urinária e a aparência de urina turva ou espumosa. Sinal 2. Sabor metálico nos alimentos. Pessoas com doença renal frequentemente experimentam alterações no paladar. O acúmulo de resíduos no sangue pode fazer com que os alimentos tenham um gosto metálico e deixem um sabor amargo na boca. Infelizmente, isso pode dificultar o prazer dos pratos favoritos. Além de alterar o sabor dos alimentos, o acúmulo de resíduos também pode levar ao mau hálito. Sinal 3. Fadiga. Os rins saudáveis produzem um hormônio chamado eritropoetina, que sinaliza ao corpo para produzir glóbulos vermelhos. À medida que os rins começam a falhar, eles produzem menos eritropoetina, resultando em uma menor produção de glóbulos vermelhos. A falta dessas células pode levar à anemia, na qual o cérebro fica sem oxigênio. Isso pode causar sintomas como cansaço, tontura ou fraqueza. Também pode afetar a função cognitiva, levando a problemas de memória e concentração. Sinal 4. Pele seca e com coceira. Seus rins desempenham um papel importante na manutenção da saúde dos seus ossos e garantem que haja a quantidade certa de minerais em seu corpo. Quando seus rins não conseguem manter um equilíbrio saudável de minerais e nutrientes no sangue, pode ocorrer pele seca e manchas com coceira. As erupções cutâneas resultantes da insuficiência renal geralmente parecem mais profundas do que uma erupção cutânea normal e podem não responder à medicação tópica. Sinal 5. Rosto ou pés inchados. Uma prática comum para reduzir o inchaço facial é beber um copo de água pela manhã. No entanto, quando se trata de doença renal, o inchaço facial é inevitável, independentemente da quantidade de água que você beba. Isso ocorre porque os rins danificados não conseguem eliminar as toxinas extras, resultando em acúmulo de líquidos e inchaço no rosto. Além disso, a retenção de sódio é outro efeito colateral da doença renal que pode causar inchaço nos pés ou tornozelos. Sinal 6. Alto nível de açúcar no sangue. De acordo com a National Kidney Foundation, o diabetes é responsável por 44% dos novos casos de insuficiência renal, tornando-se a principal causa. O diabetes pode levar a danos nos glóbulos vermelhos do corpo,
prejudicando os rins e aumentando o risco de desenvolver doença renal diabética, uma condição que pode reduzir ainda mais a função renal em pacientes diabéticos. Sinal 7. Dor localizada. Os rins estão localizados na parte posterior do abdômen, em ambos os lados da coluna vertebral. Se você está experimentando dores laterais ou no meio da parte superior das costas, pode ser um sinal de que seus rins estão com algum problema. Além da dor nas costas, outros sintomas sutis a serem observados são as câimbras musculares. A doença renal pode causar vários desequilíbrios eletrolíticos, como baixo nível de cálcio ou alto nível de fósforo. Como resultado, você pode sentir dores musculares ou uma sensação de formigamento nos braços e nas pernas. Sinal 8. Náuseas e vômitos. Quando as toxinas não são eliminadas pelo corpo, pode ocorrer um acúmulo significativo de resíduos e líquidos. É necessário que o corpo se livre dessas toxinas de alguma forma, o que pode resultar em náuseas e vômitos prolongados. Esses sintomas também podem levar à perda de apetite e, consequentemente, à perda de peso. Sinal 9. Doença das gengivas. Problemas renais podem se manifestar na boca de diversas maneiras. Além do mau hálito, isso pode incluir doenças nas gengivas que podem levar à inflamação e à perda de dentes. Uma análise publicada em 2013 no Pakistan Journal of Medical Science descobriu que pacientes com doença renal crônica têm uma maior propensão a ter doença periodontal, gengivas inchadas e boca seca do que aqueles sem problemas renais graves. Sempre procure consultar um profissional para detectar a doença renal caso haja suspeita. É essencial para um tratamento bem-sucedido. Se houver suspeita de doença renal, seu médico especialista examinará cuidadosamente a causa subjacente. Se a doença renal progredir, pode levar à insuficiência renal, exigindo tratamentos como diálise ou transplante renal para sobreviver. Embora os sintomas mencionados possam ser sinais de alerta de doença renal, apenas um profissional de saúde pode confirmar o diagnóstico, identificar esses sintomas precocemente e procurar ajuda médica imediatamente pode retardar a progressão da doença renal. Se você identificar sintomas de doença renal ou tiver uma condição médica que aumente o risco, agende uma consulta com um profissional de saúde o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O conteúdo desse vídeo foi destinado a ajudá-lo. Muito obrigado por assistir até aqui. Na sua tela estão aparecendo mais 2 vídeos do canal. Se você ficou curioso sobre o assunto, clique e assista.